Bom dia, deputados, deputadas. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em tramitação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei número 2251-A de 2023, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que estabelece diretrizes para cálculo do volume dos reservatórios para abastecimento de água, de empreendimentos de interesse social, vinculados às políticas habitacionais municipais, estaduais ou federais e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 2 emendas e retorna às comissões técnicas. Presidente, bom dia a todos. Primeiro, parabéns por conduzir a sessão, seja bem-vinda. Eu queria aproveitar, uma pena que o plenário não está cheio, deputado Marcelo Dino, mas rapidamente para falar da questão ontem, da fala, não vou nem dizer desastrosa, mas bizarra, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com relação às mulheres. Nós estamos no mês das mulheres, né? E dizer que escolheu a ministra Gleisi Hoffmann porque ela é bonita para poder dialogar com o presidente da Câmara e do Senado. Primeiro, eu dizer o seguinte, é um desrespeito à própria ministra. Eu não tenho nada a favor a ela, tá? Mas é um desrespeito à mulher Gleisi Hoffmann. Segundo, é um desrespeito às esposas do presidente Hugo Mota e do presidente Davi Alcolumbre, quando o presidente da República diz que escolheu para dialogar uma ministra por ser mulher e, segundo no gosto dele, bonita. Então, queria depois ouvir os meus colegas da esquerda com relação a isso, porque, né, se fosse o Bolsonaro, hoje teria até uma bomba atômica caindo aqui, mas como é o Lula, queria ouvir aqui as nossas deputadas da esquerda, né, com relação a isso. E mais uma vez, parabéns pela condução e parabéns a todas as mulheres por esse mês. Obrigado. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência está pela primeira vez assumindo a presidência dos trabalhos. Parabéns. Obrigada, deputada. É uma homenagem a todas as parlamentares da casa. Mas esse tema não está na pauta. Quem quiser falar sobre esse tema ou outro, vai lá, assina o livro e se inscreve. Temos que votar a pauta. Está aberto o livro, a prescrição de todos. Todo mundo pode falar mal de quem quiser e bem entender, mas se inscreva no expediente final, por favor. Em segunda discussão, anuncio. Projeto de lei número 3727 de 2024, de autoria do deputado Elton Cristo, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, instituindo o Dia do Não Me Perturbe. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a autógrafo. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 1858, de 2016, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei 7.105, de 16 de novembro de 2015. Fica criado o sistema cicloviário no estado do Rio de Janeiro como incentivo ao uso de bicicleta para o transporte, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade, com emenda. De Transportes, favorável, com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça. E de Defesa do Meio Ambiente, favorável. Novos pareceres. As emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável, com subemenda, a emenda número 2 e contrário à emenda número 1. Com voto em separado. Favorável à emenda número 2 e contrário à emenda número 1,
do deputado Marcos Müller, relator original, de Transportes, favorável com a subemenda à emenda número 2 da Constituição e Justiça e contrário à emenda número 1. E de Defesa do Meio Ambiente, favorável com a subemenda à emenda número 2 da Comissão de Constituição e Justiça e contrário à emenda número 1. Relatores, deputados Dr. Serginho, Zeidan, Sérgio Fernandes, Carlos Mink, relator do vencido, Rosenberg Reis e Gustavo Schmidt. Em votação. Em discussão, por favor. Gostaria de discutir. Não, está em processo de votação. Está em processo de votação. Eu gostaria de fazer, por favor, presidente. Primeiro, bom dia, muito obrigado pela palavra e também te parabenizo por estar aí nessa presidência e toda a possibilidade de sorte a esse evento. Presidente, eu gostaria de fazer uma emenda no projeto. Uma emenda? Isso. Não pode. Não tem. Então tá. Só Tá a bom, muito segunda obrigada, discussão. presidente. Em votação. Emenda da Comissão de Justiça. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça às emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, no projeto da emendada. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Para declaração. Vai a redação Pela do vencido. ordem. Depois do pela ordem, para declaração. Deputado Luiz Paulo, pela ordem. Senhora presidente, deputado Chico Machado entrou em contato aqui comigo, pedindo para registrar a presença dele, porque ele não está conseguindo fazê-lo pelo sistema. Muito obrigado. Então, registrada a presença do deputado Então, Chico Machado. para a declaração. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Primeiro, queria saudá-la como exercendo aqui a presidência de forma feminina, democrática, vibrante. Parabéns. Obrigada. E depois eu queria fazer a declaração de voto, agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram favoravelmente, agradecer a CCJ. Então, rapidamente, uma explicação. Na verdade, eu estou modificando uma lei de minha própria autoria que tem 10 anos. Na lei anterior, nós criamos um sistema cicloviário integrado no Estado. O que é o sistema integrado? Procurador Robson, Vossa Excelência, que conhece o que é a integração do sistema de transporte. Porque a questão da bicicleta não é só ter ciclovia, quer dizer, a ideia, por exemplo, Zona Oeste, áreas assim, ter num terminal do trem um bicicletário. A pessoa deixa a bicicleta, vai para o centro, trabalha, volta, pega a bicicleta, vai para casa. Outra questão, as barcas. Estavam cobrando, quem ia com bicicleta, uma passagem a mais para quem pegava a bicicleta. Então, nós, a pedido dos ciclistas, sobretudo de Niterói e São Gonçalo, nós vetamos isso, estabelecemos que tem que entrar. Mas o que acontece? Depois, por norma interna, o sistema de barcas disse que só podia até às 7 da manhã. Então, qualquer pessoa que fosse com bicicleta fora desse horário... Quer dizer, eles inventaram um jeito de tirar o que a lei dava. Muito bem. Mas, entendendo que na hora do rush realmente é difícil muita gente entrar com bicicleta, nós, nesse projeto aqui, que acaba de ser aprovado em primeira votação, com parecer da CCJ as emendas de plenário, nós estabelecemos alguns horários, fora do horário do rush, né, se eu não me engano, de 8 às 10, meio-dia, etc., aonde, então, nesses horários, sim, é permitido a bicicleta entrar sem pagar uma a mais e sem perturbar. Então, uma situação que conciliava a questão da operacionalidade com a questão do direito. Você não vai criar um obstáculo para o ciclista, Tia Ju, que o sujeito que não chegar até às 7 da manhã tem que pagar o ingresso dele, mais outro ingresso por conta da bicicleta. Então, é isso que a gente aprovou. Entre outras mudanças, são aperfeiçoamentos de uma lei que tem 10 anos. A lei tem 10 anos, exatamente 2015, a gente está em 2025, tem 10 anos. E a gente tem tentado fazer, e com isso concluo, o cumpra-se dessa lei. Em alguns locais,
de Barcas, de terminais até de ônibus, tem realmente bicicletário. Em vários outros não tem. Então nós vamos continuar fazendo o Cumpra-se e todos os deputados, deputadas que queiram também se incorporar nisso, porque hoje em dia todo mundo sabe que a bicicleta, além de ser um bom exercício, polui menos, engarrafa menos, mas claro que tem que ter segurança para o ciclista, né, para ele não ser assaltado, não ser assassinado, né, tem que ter uma regra clara para o carro não virar uma forma de até de atropelar o ciclista. Então, tem que ter uma conscientização também, e a lei também fala de campanhas de conscientização. Obrigado a todos, parabéns, presidenta. Bom dia, presidente. Gostaria Deputada de Chagin. fazer a declaração de voto nesse projeto de lei do deputado Carlos Mink, que altera uma lei, né, e cria um sistema cicloviário no estado do Rio de Janeiro com incentivo ao uso da bicicleta para transporte e contribui para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. Eu queria parabenizar a iniciativa do deputado, pedir também a coautoria, tenho o maior orgulho de poder, se Vossa Excelência conceder a coautoria, sou ciclista, pedalo, gosto de pedal, uso bicicleta, e a gente realmente precisa melhorar a mobilidade dos ciclistas na nossa cidade. Existem trechos na cidade que a gente precisa disputar com os carros, o que é muito perigoso, porque a maioria dos motoristas, deputado, que eu converso sobre a questão da mobilidade ciclista, eles não conhecem, desconhecem até a legislação. O ciclista está usando aquela faixa central ou a faixa da direita e os motoristas reclamando, sai daí, o que é que está fazendo aí, está atrapalhando o trânsito, sendo que é o direito exatamente específico na lei. E quantos motociclistas sofrem acidentes exatamente por desconhecimento dos motoristas e por falta de mais acessibilidade na mobilidade urbana. Nós temos trechos, como ali em Guaratiba, que já aconteceu diversos acidentes trágicos, todos eles com morte, não é nem acidente, chega a ser assassinato, porque os ciclistas todos vão a óbito. E a gente tem pedido para que haja mais ciclovias nas áreas, por exemplo, lá no terminal, tem um bicicletário, mas os ciclistas, para chegar até o terminal, têm que arriscar a vida disputando espaço com os carros. Então, é uma coisa meio de dissenso. Tem um bicicletário e não tem a ciclovia. Ou tem a ciclovia e não tem o bicicletário. Então, a gente realmente precisa, deputado Carlos Mink, criar esse sistema para a gente melhorar a mobilidade, estimular as pessoas a usarem cada vez mais a bicicleta, vai despoluir, vai dar mais acesso, porque as passagens são caras. A nossa passagem aqui do Rio é a mais cara que existe, muito cara. O uso da bicicleta vai melhorar para esse trabalhador, e nas barcas nem se fala. Regular os horários, sou de acordo, mas pagar mais uma passagem pela bicicleta também é um absurdo, né? É uma coisa discrepante. Então, parabéns, faço questão de estar junto com Vossa Excelência e brigar pelo Cumpra-se, porque precisa cumprir. Eu volto a dizer, sou ciclista, estimulo, incentivo, quem dera que eu pudesse vir todo dia para a Leste de bike. Mas como? A ciclovia só tem até um pedaço. Até chegar aqui eu vou ter que disputar com os carros. E aí fica difícil. Parabéns à deputada por estar presidindo hoje, parabéns a todas as mulheres, porque nós, mulheres, aqui da casa, de qualquer espaço, de qualquer casa, temos competência e capacidade para estar presidindo qualquer que sejam as sessões. E o deputado Rodrigo Bacelar, nosso presidente, tem mostrado para o Brasil que isso é possível quando ele empodera as deputadas, deixando elas presidirem durante todo o mês e também fora do mês. Ele é realmente um presidente que merece o nosso aplauso, o nosso carinho. E queria também parabenizar o deputado Luiz Paulo pela intervenção aqui logo no começo com relação ao uso do expediente final. Ontem nós vimos aqui, a sessão se arrastou, quase não deu tempo de cumprir a pauta, porque se saía todo o tempo da pauta e entrava em outros assuntos. Ninguém vai cercear a fala de deputado, mas se fosse breve seria ótimo. Parabéns, parabéns, deputado Carlos Mink. Continuemos a lutar
pelas ciclovias no nosso município. Presidente, só para conceder a coautoria à nossa deputada ciclista, Tia Ju, e aos deputados e deputadas que também queiram se associar. Anuncio Bom dia, em presidente. primeira discussão. Eu gostaria de pedir a coautoria. Franciane, é que eu estou sem vídeo. Coautoria, deputada Dani, Dionísio. Anuncio em primeira discussão projeto de lei número 4.520 de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, que dispõe sobre a criação de programa de prevenção da saúde da doença esclerose lateral amiotrófica, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, de Saúde favorável, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional favorável, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável. Relatores: deputados Verônica Lima, Jair Bittencourt, Renato Machado e Renato Miranda. Pela ordem. Pela ordem, deputado Luiz Paulo. Não, desculpe, senhora presidente, não é pela ordem, é questão de Questão ordem. de ordem. Que é em relação ao próprio projeto. A presidência da CCJ está solicitando a Vossa Excelência, se é possível, encaminhar esse projeto para a CCJ para avaliar a eventual anexação ao PL 728 de 2011, que abrange todas as doenças raras, pois o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que já tentou implementar um programa da mesma ordem, PL 1749 de 19, foi anexado ao PL 728 de 11. Então, a CCJ está solicitando, se Vossa Excelência concordar, encaminhar para ver a possibilidade de anexação. A presidência defende o pedido de Vossa Excelência e retorna o projeto à CCJ. Anuncio. Anuncio o projeto de lei número 3.145 de 2020, de autoria do deputado Daniel Librelon, que altera o anexo da lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a Semana Estadual de Conscientização e Combate ao Relacionamento Abusivo. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade, de Defesa dos Direitos da Mulher, favorável, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, favorável, e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores: deputados Verônica Lima, Renata Souza, Carlos Macedo e Renato Miranda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira e retorna em segunda. Anuncio. Projeto de lei número 5.994 de 2022, de autoria do deputado Marcelo Dino, que institui o programa Game na Escola na Rede Estadual de Ensino do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emendas. De Educação, favorável. Com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. De Ciência e Tecnologia, favorável com emenda. E de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores: deputados Rodrigo Amorim, Márcio Gualberto, Dani Balbi e Andrezinho Siciliano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir... Presidente. Deputado Marcelo Dino. Primeiro, parabenizar Vossa Excelência, chegando na casa já presidindo, parabenizar o nosso presidente, Rodrigo Barcelar, sempre realmente sendo um lorde com todas as mulheres, o mês da mulher, né? Já que o mês não é mês, são todos os segundos das mulheres.
Presidente, esse projeto tem o intuito, na realidade, de aproximar cada vez mais o aluno, o professor, usando a tecnologia e discutindo dentro da matéria. Isso eleva e facilita muito os alunos o aprendizado. E por falar em tecnologia, eu quero aqui, aproveitando esse momento, parabenizar a Polícia Civil, que ontem fez um trabalho magnífico. Deixa-me falar aqui de tecnologia, Nobre, não puxa minha orelha não. Hoje eu passei na Avenida Brasil, que eu moro na Baixada Fluminense, e o meu telefone agora funcionou, ali na altura da Cidade Alta. Então isso mostra que a nossa polícia está trabalhando, a tecnologia tem que funcionar a favor da sociedade. Passava ali, Luiz Paulo, muitas das vezes eu já esperava, ali eu não poderia usar o telefone. E prontamente acabaram com aquela bagunça ali, tirando bloqueadores de celulares, que eu já tinha feito essa denúncia aqui, e agora a população pode usar o seu telefone tranquilamente. Obrigado, senhora presidente. Sobre o projeto, senhora presidente, o 6º da pauta. Eu tenho combatido, senhora presidente, aqui no parlamento, e tenho sido derrotado, os anglicismos. Porque se a gente lê o projeto do deputado, programa Game na Escola. Quer dizer, os alunos vão se apaixonar, mas Vossa Excelência leu o game. Então, era correto, era botar programa Jogos na Escola. Acabava com o anglicismo. Porque eu fiquei na dúvida se o deputado estava falando do amor ou estava falando dos jogos. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a emenda da Comissão de Ciências e Tecnologia. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação do projeto assim emendado, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação de vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei número 2318 de 2023, de autoria do deputado Renato Machado, que declara como patrimônio material, cultural, turístico e paisagístico do Estado do Rio de Janeiro a Praia da Sacristia, localizada no município de Maricá. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda. De Cultura, favorável. E de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, favorável. Relatores, deputados Guilherme Delaroli, Chico Machado e Yuri. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a reação de vencido para a segunda discussão. Em discussão única. Projeto de resolução número 736, de 2024, de autoria da deputada Verônica Lima, que concede o prêmio Baobá ao coletivo Pretas Baobab. Parecer da comissão. De normas internas e proposições externas, favorável. Relator, deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Indicação legislativa número 291, de 2024, de autoria do deputado Flávio Serafini, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem que dispõe sobre o processo de migração dos professores FAETEC da Fundação de Apoio à Escola Técnica para nova jornada de trabalho e dá outras providências. Parecer das comissões de indicações legislativas favorável. Relator, deputado Felipe Soares. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Indicação legislativa número 295, de 2024,
de autoria da deputada Índia Armelau, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado, senhor Cláudio Castro, o envio de mensagem executiva dispondo sobre a alteração do Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro, com vistas à atualização no plano carreira. Parecer da comissão de indicações legislativas favorável. Relator deputado Felipe Soares. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Alexandre Knoploch. Obrigada, presidente. Vou ser bem breve, parabenizar a deputada Índia Armelau pelo projeto, anteprojeto, né? E dizer o seguinte, o Estatuto da Polícia Militar precisa ser alterado, modificado, modernizado imediatamente. A gente tem falado de segurança pública, tem falado das questões do Rio de Janeiro, mas a gente não fala das questões internas. A Polícia Civil teve uma lei orgânica recentemente, de igual forma a Polícia Penal, e a Polícia Militar ainda age com seus policiais com o estatuto totalmente arcaico, onde é uma madrasta para os praças e uma mãe para os oficiais. E vou além. A gente hoje, com uma sociedade totalmente modificada, a gente precisa ter modernizações na questão da alimentação do policial. Não é admissível continuar com essa questão de rancho. O hospital da Polícia Militar, é preciso se debater com os policiais se não é melhor ter uma assistência médica, assim como outros entes têm. Enfim, são muitas coisas que têm que ser mudado. Eu vejo o governador falar tanto de ADPF, disso, daquilo, só que ele não mexe no que a gente quer que mexa, que é modernizar e melhorar a vida do policial. Não dá para falar que o policial tem o terceiro melhor salário, tendo que fazer um RAIS compulsório, o segundo da sua folga. Antes disso, ele faz o RAIS ali no segurança presente para poder aumentar a sua renda. Ou seja, o cara é escravo do trabalho. Então, parabenizar aqui a deputada Índia Armelau e espero que o governador sensibilize e mande uma mensagem aqui para essa casa. Para discutir, deputada Índia Armelau. Primeiro, eu queria agradecer ao deputado Knoploch, que é pela segurança junto com a gente. E eu realmente espero que o governador escute esse grito que os nossos policiais militares estão dando. A nossa segurança precisa disso. Como foi posto aqui pelo deputado Knoploch, é o terceiro, não é isso? Terceiro melhor? Mas aqui é uma polícia que é ponto fora da curva. Ninguém enfrenta os vagabundos que a gente enfrenta. Então, eu espero realmente que isso aí seja feito para a gente tirar esse gesso, renovar o que está precisando. E, como dito, aqui vocês têm uma base para a segurança pública do Rio de Janeiro. Espero que a Polícia Militar consiga essa vitória. Obrigada, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Vai à publicação. Incluído na ordem do dia, de acordo com o artigo terceiro do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em votação em primeira discussão. Anuncio. Projeto de Lei número 822 de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que impede que a Convenção de Condomínio proíba, de forma genérica, a criação e a guarda de animais de qualquer espécie nas unidades autônomas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade, com emenda, de Defesa e Proteção dos Animais, favorável com a emenda da Comissão de Constituição e Justiça, e de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, favorável com emenda. Novo parecer. A emenda de plenário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável à emenda de plenário e favorável com subemenda. A emenda da Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, concluindo por substantivo. Relatores: deputado Luiz Paulo, Lucinha, Cláudio Caiado e Guilherme De Lauroli.
pendendo de pareceres das comissões de Defesa e Proteção dos Animais e de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários à emenda de plenário. Para emitir parecer da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Marcelo Dino. Deputado professor Josimar. Doutor Pedro Ricardo, Jorge Felipe Neto, deputada Gisele Monteiro, deputado Giovanni Ratinho. Não tendo ninguém presente, avoco e dou parecer favorável. Pela Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários. Para dar o parecer, deputado Cláudio Caiado, Yuri Moura, Jorge Felipe Neto, Samuel Malafaia, Alan Lopes, Vitor Júnior, deputado Brazão, deputado Felipe Poubel, deputada Marina do MST. De acordo com a CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos, em votação, por substitutivo da CCJ, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Incluídos na ordem do dia, de acordo com o 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, anuncio projeto de lei número 2033 de 2023, de autoria da deputada Carla Machado, que estabelece medidas para incentivar a aquisição de leite e derivados oriundos da agricultura familiar e produzidos no território fluminense, para estabelecimentos públicos estaduais de educação básica. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Pendendo de pareceres das comissões de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, de Educação, de Economia, de Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira. Deputado Val Ceasa. Só vai ter, sabe quem? O Marina do MST. Deputada Marina do MST. Presidente, solicito uma questão de ordem rapidamente, porque esse projeto... para que esse projeto seja remetido novamente à CCJ para verificar uma eventual prejudicabilidade, em virtude da Lei Estadual 7.923 de 2018. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência e remete o projeto à CCJ. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Serafim. Presidente, primeiro, parabenizá-la pela condução dos trabalhos. Segundo, eu gostaria de solicitar a coautoria no projeto de lei 1858/2016, deputado Carlos Mink, que cria o sistema cicloviário no Estado do Rio de Janeiro como incentivo ao uso da bicicleta, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade sustentável. Na verdade, altera a Lei 7.105, que criou esse sistema. Felizmente, hoje eu sou um dos deputados mais antigos aqui da Casa. Posso pedir coautoria nesse projeto, deputado tão antigo já e tão importante. Quero declarar abstenção da bancada do PSOL no projeto, na indicação legislativa número 295 de 2024, e quero agradecer o apoio dos demais deputados à nossa indicação legislativa, que solicita o envio de mensagem
para que haja migração de carga horária para os professores da FAETEC. A gente trabalhou muito aqui nessa casa para que na Secretaria de Educação houvesse essa possibilidade de ampliação da carga horária dos professores. Essa é uma forma saudável de reduzir o déficit de profissionais que a gente tem na rede e melhorar o vínculo desses profissionais. E agora existe um debate, uma demanda de que a gente também tenha migração de carga horária na FAETEC. Hoje, a FAETEC tem mais de 70% de falta de profissionais de acordo com o seu número de vagas. No magistério, é uma carência de 57%. A gente tem 57 menos professores e professoras do que deveríamos ter na rede. O resultado disso é que unidades da FAETEC, hoje, tem cerca de 50%, 60% menos alunos do que chegaram a ter há 12, 15 anos atrás. Isso é um absurdo, é um processo que precisa ser revertido. Obviamente, a gente sabe que a ampliação da carga horária não substitui o debate do valor do salário, de quanto o professor vai ganhar por hora. A gente tem o debate do piso, a gente tem a questão da recomposição das perdas salariais que atingem todas as categorias, inclusive os professores da FAETEC, mas o professor que possa fazer 40 horas numa única rede, se dedicar àquele projeto político-pedagógico, não ter que rodar de uma escola para outra, atendendo, evidentemente, às necessidades dessa rede. Isso é uma melhoria na condição de trabalho desse profissional, é uma melhoria na dedicação dele à rede e cria condições para melhoria na qualidade da educação e, no caso da FAETEC, para interromper esse ciclo de esvaziamento. A gente tem, inclusive, já relatório do regime de recuperação fiscal que atestou, no caso da Secretaria de Educação, que a migração não tem nenhum tipo de infração aos termos do regime. Então, a FAETEC pode, se baseando nisso que já aconteceu na SEDUC, fazer a mesma coisa, reduzir o déficit e melhorar as condições de trabalho de milhares de professores. Então, agradeço o apoio dos deputados e digo, a gente vai cobrar muito para que essa medida saia do papel e haja migração de carga horária também na FAETEC, e que ela aconteça sem os problemas que a gente está vendo na SEDUC, porque na SEDUC já são quase 10 mil profissionais migrando, mas, infelizmente, posturas burocráticas, falta de esclarecimento, estão levando a uma série de problemas que não seriam necessários. Não vai apagar a importância dessa medida, mas está criando uma mácula. A gente vai lutar desde o início da FAETEC para que os erros não se repitam e o sucesso dessa medida melhore as condições de trabalho na FAETEC, como tem acontecido na SEDUC. Anuncio projeto de lei número 3.818, de 2024, de autoria da deputada Marina do MST, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica na região do Médio Paraíba do Sul, do Estado do Rio de Janeiro e das outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, de Defesa do Meio Ambiente, de Ciência e Tecnologia, de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer da Comissão de Constituição e Justiça, deputado Fred Pacheco. Presidente, primeiro, eu cometi a indelicadeza de não lhe parabenizar quando fiz a questão de ordem, mas gostaria de lhe parabenizar agora pela presidência que ocupa neste momento, por esse mês tão importante, pelo Dia das Mulheres. Portanto, parabéns, isso é histórico e, mais uma vez, o presidente Bacelar mostra a capacidade de observar a riqueza e de todas as mulheres desta casa. Então, o parecer da CCJ é pela constitucionalidade com emendas. Muito obrigado, presidente. Pela Comissão de Agricultura, deputado Val Ceasa, Jair Bittencourt, Vitor Júnior, Renato Machado, Cláudio Caiado, Valdeci da Saúde, Samuel Malafaia, Ratinho, Marina do MST... Ah, não pode. Chico Machado. Designo um relator especial. Designo um relator especial, deputado Luiz Paulo. Só pediu para dar presença, nem conseguiu entrar online.
Qual das comissões, presidente? Agricultura. Pela Comissão de Agricultura, o meu voto seria favorável, porque já passou na CCJ, porque eu teria uma questão lá na CCJ, era ver se isso está compatibilizado com o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social. Porque quando você cria um polo, é um polo de desenvolvimento, tem que estar compatível com o PEDES. No mérito, o projeto é inegavelmente bom, né? E comissão permanente, tirando a CCJ, vota mérito, não estou votando forma, então estou votando favorável. Obrigada, deputado. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado Carlos Mink. Mais uma vez, bom dia, trepidante presidenta. Olha, parecer da Comissão de Meio Ambiente ao projeto de lei 3818, da nossa companheira deputada Marina, do MST, esse projeto institui o polo agroecológico, produção orgânica na região do Médio Paraíba, do nosso estado e da outras providências. Deputada Marina, ela tem primado pela questão alimentar e pela questão agroecológica. Isso é muito importante. Nós, inclusive, temos projetos conjuntos sobre a questão da alimentação, né? Sobre a questão dos restaurantes populares também terem, presidenta, esses produtos, né? Que consomem menos agrotóxico, envenenam menos os nossos mananciais, os nossos agricultores, e tem que estar combinado com uma alimentação equilibrada, harmônica, saudável. Então, na verdade, a deputada ela quer um polo agroecológico numa região, Médio Paraíba. Isso é muito importante, porque muitas vezes nós aprovamos uma ideia genérica, mas depois você não tem como agarrá-la, como concretizá-la. Então, a deputada Marina do MST, ela tem ideias amplas, mas ela se preocupa que elas aconteçam no terreno, na região, que as pessoas sejam formadas para isso, sejam capacitadas, tenham meios de desenvolver isso. Portanto, o parecer da comissão é altamente favorável ao PL 3818 da deputada Marina do MST. Obrigada, deputado. Parecer da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputada Dani Monteiro. No mérito, acompanho o parecer da CCJ e aproveito para saudar a autora. É uma região que visito e conheço bem pelo nosso mandato, pela Comissão de Direitos Humanos. Por diversas vezes, né, somos demandados na região justamente pelos temas ambientais. Ora pela questão do abastecimento de água, deputada Marina, mas também ora pela produção agrícola da região e pela falta de políticas públicas que resguardem o produtor e que estimulem sua produção. Então, saúdo muito a autora que retoma um Médio Paraíba, um sul fluminense referenciado na produção de produtos agroecológicos e que tanto nos abastece, né? A zona leiteira do nosso estado é também uma zona de produção agrícola. Então, no mérito, favorável nos termos do parecer da CCJ. Pela Comissão de Assuntos Municipais. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Yuri Moura. Yuri. Sim. Bom dia, presidenta. Eu acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Deputado Luiz Paulo. Na Comissão de Orçamento, no mérito, voto favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo... Deputado. Discutir, presidente. Quero.
Para discutir a deputada Marina do MST. Obrigada. Gostaria de saudar Vossa Excelência, que está presidindo nossa sessão hoje, dizer da importância de ter uma deputada jovem, cumprindo esse papel também, de nos representar num espaço tão importante, principalmente nesse mês em que nós celebramos o Dia Internacional da Mulher. Parabéns, presidente. Obrigada, deputada. Obrigada. Queria dizer que esse nosso projeto de lei, que institui o Polo Agroecológico de Produção Orgânica na região do Médio Paraíba, do sul do estado do Rio de Janeiro, e dá outras providências, dizer, presidenta, que esse projeto de lei ele constitui um passo fundamental na luta pela dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras do estado do Rio de Janeiro e do Médio Paraíba. Porque nossa proposta com esse polo agroecológico do Médio Paraíba é a construção de um instrumento importantíssimo na busca da segurança alimentar e pelo trabalho digno para os agricultores, as agricultoras, familiares e, principalmente, aquelas famílias que produzem de forma agroecológica. Então, o que é o importante que destacamos aqui nesse projeto? É de nós valorizarmos as famílias que já fazem, na prática, essa experiência da produção agroecológica ali na região do Médio Paraíba do Sul. Então, provavelmente, nós resolveremos com esse projeto de lei problemas de logística, de capacidade produtiva e também de preservação ambiental ali, já que a região será valorizada junto com todos os cidadãos. Então, para isso, eu conto com o apoio de todos os parlamentares e as parlamentares aqui da Casa, porque vão contribuir também, a Assembleia Legislativa vai estar dando o seu parecer nessa valorização desses trabalhadores e trabalhadoras que fazem já essa produção agroecológica ali na região. Para isso, eu conto, então, com o apoio, com o voto favorável de todos aqui da Casa. E queria já, presidenta, ceder aqui, a exemplo de ontem, o deputado Jari de Oliveira pediu coautoria do projeto, eu estou oferecendo e também abrindo a coautoria para os demais parlamentares que gostariam de fazer parte do projeto de lei. Muito obrigada. Senhora presidenta, Sara, gostaria de aqui pedir a coautoria do projeto da deputada Marina. Presidenta, eu também gostaria. Deputado. Carlos Mendes. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio em discussão única o projeto de resolução número 1170, de 2025, de autoria da deputada Dani Monteiro, que concede a medalha Tiradentes e o respectivo diploma post-mortem a Eunice Paiva, pendendo de parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, para emitir parecer, deputado Fred Pacheco. Deputado Fred Pacheco. Parecer da comissão. Favorável, presidente. Com parecer emitido em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Queria parabenizar a deputada Dani Monteiro por prestar essa homenagem da medalha Tiradentes pós-mortem à senhora Eunice Paiva, uma heroína que, junto à sua família, resistiu aos tenebrosos tempos da ditadura. Eis que é viúva de Rubens Paiva. Esse tema é absolutamente relevante
para mostrar à sociedade brasileira o valor da democracia e o ambiente de trevas que pode reinar em qualquer país quando ele abraça a ditadura. E eu convivi neste período. Em 1966, eu era estudante de engenharia, e um dos meus sonhos era derrubar a ditadura. E aqueles que se indignavam com a ditadura, muitos sumiram, os corpos jamais apareceram. Foram brutalmente assassinados, como é o caso do Rubem Paiva. E a senhora Eunice continuou a vida, resistiu junto com a família, se formou advogada, continua a luta a favor dos oprimidos e hoje recebe a sua homenagem porque a família Paiva, né, teve o seu nome em relevo, fruto do filme Ainda Estamos Aí. Um filme que, se a gente for ao cinema e ver, é impossível não chorar, principalmente aqueles que conviveram com essa dura época. E todas as homenagens que puderem ser feitas a Eunice Paiva são muito bem-vindas. Queria lembrar, deputada Dani, que em 1965 a 68, eu fui vice-governador do Estado. E o governador Marcelo Alencar, que foi advogado de preso político, prestou homenagem ao Rubem Paiva, colocando o nome dele numa estação do metrô, primeira estação de quem sai da Pavuna para cá. E está lá até hoje. Então, a senhora presta uma homenagem realmente relevante para trazer e mostrar a história que ditadura nunca mais. Queria também aqui declarar voto, agradecer muito as palavras do deputado Luiz Paulo, acho que começo essa fala bastante sensibilizada e ofereço não somente para o deputado, mas outros que queiram também a coautoria para referenciar a memória de Eunice, que de alguma forma referencia a luta de todos nós brasileiros, né? Eunice Paiva foi uma mulher lutadora, mãe, esposa e, infelizmente, viúva por um momento turbulento e obscuro do nosso país, né? Os 21 anos de chumbo da ditadura deixaram marcas em diversas famílias, como a família de Eunice. Mas do luto, como nos ensina o movimento de familiares vítimas do Estado, do luto nasce a luta. A luta de uma mulher que se formou advogada, que usou todos os anos restantes da sua vida para lutar pela memória e justiça, não apenas de Rubens Paiva, mas de muitos outros, né? O que talvez alguns não saibam é que Eunice também foi uma grande defensora durante a advocacia dos povos originários do nosso país. E que até hoje a família Paiva fala muito dos desaparecimentos forçados. Ou seja, não é apenas sobre Rubens, não é apenas o luto de uma família, mas a luta do povo brasileiro pela garantia da dignidade dos seus. Infelizmente, em regiões, senhora presidenta Sara, como a nossa Baixada Fluminense, até hoje é muito comum a prática de desaparecimento. Até hoje, a nossa Comissão de Direitos Humanos aqui da Casa, da qual orgulhosamente sou presidenta, recebe mães, como Eunice, né, um dia foi, mãe, esposas, desesperadas e desamparadas com o sumiço dos seus entes queridos. Então, a família Paiva dedica não somente os anos de luta à memória e justiça por Rubens Paiva, mas por muitos outros. Essa homenagem aqui pós-mortem a Eunice, acredito que é o mínimo de reparação que a nossa casa pode promover aqui. Então, fico muito feliz dos deputados e deputadas que votaram favorável, reafirmo a coautoria para todos e pedindo, especialmente, talvez, a 2 deputados aqui que são nossos decanos e que representam nessa casa, vivos e empossados, a luta pela democracia no nosso Estado. Então, deputado Luiz Paulo, deputado Carlos Mink e todos que queiram, e é isso. Lembrar sempre para jamais repetir ditadura nunca mais.
Para declaração de voto, deputado Yuri. Isso. Presidenta, queria parabenizar a deputada Dani Monteiro, minha companheira, e também solicitar a coautoria. O projeto que garante e concede a medalha Tiradentes para a Eunice Paiva, mesmo pós-mortem, representa a luta que a gente tem feito há muito tempo por memória, verdade e justiça. Nessa casa, a gente aprovou o Dia Estadual Inês Etienne Romeu, uma lei de minha autoria, um projeto que foi aprovado, mas covardemente foi vetado pelo governador Cláudio Castro, e eu conto com todos os pares para que a gente possa derrubar esse veto quando ele vira plenário. Inês Etienne Romeu resistiu na Casa da Morte, um equipamento clandestino de tortura na minha cidade de Petrópolis, no bairro onde eu fui criado, inclusive. E Inês Etienne Romeu teve a firmeza e a coragem de lutar pela democracia e confrontar seus algozes, porque conseguiu decorar o número do telefone do local ao qual estava sendo torturado e assim desvendou esse equipamento clandestino da tortura que é a Casa da Morte. Nós, lá atrás, em 2013, conseguimos criar em Petrópolis uma Comissão Municipal da Verdade. Eu fiz parte, não tinha mandato ainda, mas sempre fui militante por memória, verdade e justiça. E no ano passado, depois de muito esforço de muitos movimentos sociais, do Centro Alceu Amoroso Lima, do Grupo Pró Memorial Casa da Morte e também do nosso mandato, nós conseguimos, enfim, o recurso para desapropriar a Casa da Morte e fazer ali um centro de memória, verdade e justiça. E eu agradeço muito ao meu companheiro, o deputado federal Chico Alencar, que a partir do nosso pedido conseguiu R$400 mil que compôs para a Prefeitura poder fazer esse processo de desapropriação. Então, aprovar a medalha Tiradentes, garantir o Dia Estadual Inês Etienne Romeu, 18 de dezembro, o dia do seu nascimento, porque a gente combate a violência e o apagamento da memória com a vida e a luta dela. São importantes avanços que essa casa faz. E, para concluir, eu também queria anunciar que já está tramitando nessa casa a criação do Prêmio Eunice Paiva, que a gente também propôs aqui para a Assembleia, para que a gente possa conceder essa premiação para todos aqueles que são defensores da democracia e do Estado Democrático de Direito. Para que nunca mais aconteça, a gente vai estar aqui para lembrar, doa a quem doer. Para declaração de voto, deputado Carlos Mink. Presidenta, bom dia pela terceira vez. E eu queria também, como meus colegas e minhas colegas, parabenizar a combativa deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, por esse projeto, conceder a medalha Tiradentes para pós-mortem a Eunice Paiva. Eu quero dizer que eu sou dessa geração que viveu isso. Eu, inclusive, deputado Yuri, eu, inclusive, conheci a Inês Etienne. Eu sou daqueles que conheceu a Inês Etienne e nós tivemos, eu e o deputado Serafini, uma informação de dias atrás do ex-deputado Nilmário Miranda, que depois de muitas tentativas, finalmente foi notificado e intimado o oficial responsável pela tortura. É uma das questões, Camarão. Eu queria ainda sobre a Eunice e sobre o significado dizer o seguinte: eu conheci alguns personagens do filme, né? Inclusive aquele deputado amigo que apoia é o Baby Bocaiúva, pai de uma grande amiga minha, Helena Bocaiúva, com a qual eu convivo, teve exilada, etc. E conhecemos também outros personagens. E eu tive a infelicidade de conhecer os cárceres da ditadura, que é uma história pouco conhecida. Pessoas que negam isso sem ter conhecimento. Eu sou daqueles que tragam no corpo as marcas da tortura, não tenho ressentimento, não guardo ódio, mas isso tem que ser lembrado. Eu vi, deputada Dani, eu vi mulher grávida apanhar na barriga para marido confessar. Eu vi companheiros serem mortos no pau de arara, né? Vi isso. E vi como o sadismo se misturava com outras marcas de desumanidade. Isso não era algo senão uma política oficial de Estado. Então, a resistência, aí sim, a resistência da Eunice Paiva
que agora lembrada e saudada por esse projeto da deputada Dani Monteiro, é muito significativa, tanto é que emocionou, apesar do boicote que foi sugerido a esse filme, foi assistido por 5,5 milhões de pessoas, emocionou o país inteiro, porque se tratava de uma família de classe média, com 5 filhos, daqui a pouco o pai é desaparecido, é torturado, é morto, isso é ocultado por tanto tempo. Inclusive, ela no filme levanta, quando consegue, anos e anos depois, o certificado da morte, levanta ele. E agora, inclusive, uma das coisas que o deputado Nilmário Miranda quer conversar conosco, que aqui no Rio já 52 pessoas, as famílias conseguiram o certificado. Então, a ideia é que várias dessas famílias e vários dos parlamentares levantem esses certificados, tendo por trás a foto da Eunice, a Fernandinha Torres, levantando o certificado que ela consegue no filme dessa forma. Então, acho que um país sem memória é um país que não tem raiz, que não tem futuro, porque não conhece o seu passado, não pode transformar a sua história. Então, referenciar aqueles, sobretudo, não só que sofreram, mas que resistiram com dignidade, que é o que falou a deputada Dani Monteiro quando fez a explicação do seu projeto, inclusive dedicando a sua vida à defesa dos povos indígenas no Brasil. Vejam que coisa, uma pessoa que tinha tudo para ficar vitimizada em casa, recebendo consolo, chorando. Não, ela foi para cima. Falou, esse eu não vou trazer de volta, mas eu vou ajudar a lutar pelos que sofrem, pelos que precisam da sua terra, da sua memória também estraçalhada, dos seus costumes e da sua cultura tão vilipendiada. Então, parabéns a Eunice Paiva, parabéns a Dani Monteiro, parabéns ao Valtinho Salles e a Fernanda Torres, que através desse filme conseguiram trazer a memória de forma digna, vibrante, emocionante para milhões e milhões de brasileiros. Que assim o seja sempre. Para a declaração de E também peço, claro, a coautoria. Para a declaração de voto, deputada Marina do MST. Obrigada, presidente. Eu quero declarar meu voto totalmente favorável a esse projeto de resolução e parabenizar a deputada Dani Monteiro por essa proposição tão importante para a democracia da sociedade brasileira. E dizer, deputada Dani Monteiro, que Vossa Excelência, fazendo essa homenagem pós-mortem à Eunice Paiva, à família Paiva, é também trazer à luz todas as grandes mazelas que o nosso país viveu nesse período tão duro que foi da ditadura militar. E que isso é muito importante para fortalecer, neste momento, a luta por memória, por verdade, por justiça em todo o nosso país. E queria trazer também à luz aqui a importância de quando nós fortalecemos esse tema, de trazer a memória, traz também consigo muitos episódios que não podem jamais ser esquecidos dos capítulos da nossa história. E queria trazer também à memória, deputada Dani Monteiro, o que aconteceu na usina Cambaíba, em Campos dos Goitacazes, que é o fato de nós termos já, isso comprovado, a incineração de 12 corpos, e que o sistema luta para que isso fique que não venha à memória, que não sejam esclarecidos os fatos. Então, é muito importante essa medalha que Vossa Excelência está propondo, justamente para trazer a elucidação da sociedade brasileira tantos casos que aconteceram, que não são ditos, que não são falados, e reforça essa luta, neste momento tão importante, por verdade, memória, justiça e por ditadura nunca mais nesse país. E também aceito o convite pela coautoria e agradeço muito a sua generosidade de nos conceder aí a coautoria para esse projeto. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Para a declaração de voto, deputado Serafim. Em primeiro lugar, quero parabenizar a deputada Dani Monteiro
pela iniciativa tão importante de homenagear pós-mortem Eunice Paiva. Acho que toda a sociedade brasileira, quem não conhecia, agora está conhecendo recentemente a história de luta dessa mulher que por décadas lutou por justiça, lutou para saber e para comprovar o que tinha levado ao assassinato do seu companheiro. A gente viveu no Brasil décadas de terror de Estado. Esse terror de Estado provocou centenas de mortes e de desaparecimento. E os desaparecimentos, eles deixam a dor do vazio, da falta de resposta, da falta do reconhecimento. É como uma tortura para os que ficam sem ter aquele espaço ocupado. E Eunice é um símbolo dessa luta e a deputada Dani Monteiro acerta muito quando faz essa homenagem pós-mortem. E é importante que essa homenagem também seja aprovada nesse momento, porque, como adiantou aqui o deputado Carlos Mink, a gente tem tido avanços na luta por memória, verdade e justiça no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro, que precisam ser reconhecidas e fortalecidas. A gente está caminhando com o processo de desapropriação da Casa da Morte em Petrópolis, onde foi torturada Inês Etienne e várias outras pessoas, mas Inês Etienne sobreviveu àquele espaço de tortura e assassinato que funcionou durante a ditadura civil-militar, denunciou e agora aquele espaço está sendo desapropriado para que a gente avance na construção de um espaço de direitos humanos. Como fez referência aqui a deputada Marina, a gente também está avançando para que a Fazenda Cambaíba, lugar onde aconteceram assassinatos e onde corpos foram incinerados durante a ditadura, para não deixar vestígios daquelas pessoas que eram mortos por aquele regime totalitário, por aquele regime de terror de Estado, lá também vai se fazer um centro de memória. E a gente tem que avançar no debate aqui sobre o prédio do DOPS, que foi o principal centro de tortura, o principal centro de assassinatos, que está caindo aos pedaços. Não faz mais nenhum sentido para o Estado do Rio de Janeiro manter aquele prédio. Agora faz muito sentido para um projeto de país que quer fortalecer a sua democracia, resgatar aquele espaço como um espaço de memória, como um espaço de fortalecimento da verdade, como um instrumento de justiça. E o Nilmário Miranda, ex-deputado federal, atualmente parte do Ministério dos Direitos Humanos, traz para a gente também a boa notícia de que um dos estupradores de Inês Etienne, essa sobrevivente da Casa da Morte, que eu tive a honra de homenageá-la pós-mortem com uma medalha Tiradentes, o oficial Camarão foi localizado e foi notificado depois de anos fugindo da sua responsabilidade sobre esse crime. Além disso, a gente tem mais de 50 pessoas que vão ter o seu óbito reconhecido, assim como está retratado no filme, com a situação, né, do Rubens Paiva, e a gente precisa caminhar para que esse momento seja um momento de Estado. O Estado brasileiro, o Estado do Rio de Janeiro, reconhecendo o que essa violência representou. A gente quer fortalecer a democracia no Brasil, a gente não quer que o terror de Estado se reproduza, a gente reafirma, né, memória, verdade, justiça, nenhum passo atrás, ditadura nunca mais. Deputada Lília. Para a declaração de voto, presidente, eu estou aqui para parabenizar a nossa deputada Dani Monteiro, mas principalmente para poder dizer aqui o meu partido, PCdoB, Partido Comunista do Brasil, representa. A gente representa a luta a favor da democracia, a gente representa a luta contra qualquer tipo de fascismo e, principalmente, presidente, a gente representa a vontade de que as pessoas possam se expressar legitimamente. Então, nós somos pelo bem comum, pela questão da saúde. E, para a gente fazer isso, a gente precisa ter uma evolução na humanidade. E a evolução só se consegue com a reevolução. E, por isso, nós lutamos, sim, para a reevolução. Então, não sou só eu, Lilian Bering, mas, sim, a minha deputada federal
doutora Jandira Fegali, a minha deputada federal, doutora Rejane, que tanto fez frente nessa casa, e tantas as outras que estamos aqui. Então, eu venho por todo o meu Partido Comunista do Brasil, mas que também pela minha Federação Esperança, e por tudo que a gente representa, porque sem democracia não há saúde, não há educação e não há condição de uma evolução num país chamado Brasil. Muito obrigada. À sobremesa, os seguintes requerimentos. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5.684 de 2022, deputada Lucinha Luz Paulo. Requer a inclusão em pauta do projeto de lei número 3.591 de 2024, deputado Rodrigo Amorim. Requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 6.424 de 2022, deputada Tia Ju. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei 5.761 de 2022, da deputada Tia Ju. Requer a inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 4.734 de 2025, deputado Marcelo Dino. Requer a inclusão na ordem do dia o projeto de lei número 4.737, de 2025, deputado Marcelo Dino. Requer a inclusão na ordem do dia o projeto de lei número 4.710, de 2025, do deputado Marcelo Dino. Requer a inclusão na ordem do dia o projeto de lei número 1.751, de 2023, do deputada Dani Balbi. Requer a inclusão na ordem do dia o projeto de lei número 1.778, de 2016, deputada Dani Balbi. Requer a inclusão na ordem do dia o projeto de lei número 2.715, de 2023, deputada Fred Pacheco. Requer a inclusão na ordem do dia projeto de lei número 1.534, de 2023, do deputado Júlio Rocha. Requer a inclusão na ordem do dia projeto de lei número 1.272, de 2012, do deputado Samuel Malafaia. Requer a inclusão na ordem do dia projeto de lei número 3.558, de 2017, do deputado Samuel Malafaia. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados. Nada mais havendo a tratar. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. O primeiro orador, o deputado Luiz Paulo. O primeiro orador inscrito é o deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência se dispõe de 10 minutos. Vossa Excelência se dispõe de 10 minutos. A senhora tem que assinar, tá? Parabéns. Obrigada. Domingo que eu tenho uns afazeres na Procuradoria, mas está tudo em boas mãos. Assinar? Aqui, nesse espaço. Todos eles, tá? Vai publicar. Vai vir agora um monte de projeto. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, ou que nos acompanham pela TV Alerj, senhora e senhores telespectadores da TV Alerj, senhor intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Mais uma vez, senhora Presidente, na madrugada de ontem e no início da manhã de hoje, mais um evento que aumenta fundamentalmente o clima de insegurança pública que vive a população fluminense, função da troca de tiros que houve na Maré. Diz o noticiário que a Maré é cortada ali pelo rio Faria Timbó. Tinha ali uma embarcação com um conjunto de bandidos armados que foi visualizado por uma patrulha da Polícia Militar.
E a partir daí começou uma imensa troca de tiros, evidentemente afetando a vida das pessoas que transitavam pela linha vermelha. E possivelmente isso deve ter se desdobrado, né, enquanto a gente está aqui no plenário. Diariamente, esses acidentes envolvendo terceiros entre as forças da segurança e o narcotráfico associado à milícia não param de acontecer. E mesmo assim, com esse cotidiano de insegurança, de desgraça, de balas perdidas, né, as instâncias de poder não se entendem. A Polícia Federal não tem um efetivo suficiente para dar cobertura ao Brasil inteiro na área de segurança pública. Cada estado, como o do Rio de Janeiro, tem seus efetivos ainda insuficientes de policiais civis e militares. Ora, então tem que unir esforços, guarda municipais, polícia militar, polícia civil, polícia federal, polícia rodoviária federal, guarda nacional e, associado a isso, um sistema de inteligência nacional para perseguir o dinheiro, que o crime existe por causa de dinheiro, e você não desmonta as quadrilhas sem você perseguir o dinheiro, a lavagem, etc. Ontem eu citava aqui que PCC com Comando Vermelho, segundo notícias jornalísticas, estavam lavando dinheiro à vontade porque se introduziram na economia formal, na venda e sonegação de combustíveis, cigarros e bebidas. E este quadro é o quadro diário do nosso Estado. Eu tive acesso ainda há pouco, deputada Célia, a uma pesquisa do Instituto Atlas, na América Latina, que chama a atenção e a preocupação da população regional com a criminalidade. E alguns dados se destacam. A criminalidade é o problema de maior preocupação para o nosso país. 91% das pessoas entrevistadas têm preocupação com a criminalidade. 61% não estão satisfeitos com a forma de como os governos lidam com a segurança pública. Incrível que pareça, 72%, deputada Dani Balbi, dos direitos humanos, desculpe, Dani Monteiro, 72% dos brasileiros são favoráveis a desconsiderar certos direitos humanos desde que se punam os criminosos. É um dado absolutamente alarmante. 86% dos brasileiros acreditam que as organizações criminosas estão infiltradas no sistema político e judicial. 82%. 96% da população brasileira acham que os representantes políticos não estão comprometidos com a redução de criminalidade. 66% dos brasileiros não confiam no judiciário como instituição de combate ao crime. E 88% dos brasileiros consideram o nível de criminalidade como um importante fator na sua decisão de voto. Então, eu fiz questão de ler a síntese
dessa pesquisa feita na América Latina, né, pela Atlas, mas contratadas por uma entidade da América Latina, tanto para a América Latina quanto para o Brasil. Porque o que nós vemos muitas vezes é muitos abraçarem o tema segurança pública, porque dá voto, mas, na verdade, nenhuma ação efetiva acontece. É só o discurso. E eu faço questão de reafirmar que todas as esferas de poder têm que estar unidas. Ninguém vai ganhar essa luta sozinho. E a pesquisa é Brasil, não é Rio de Janeiro, não, a pesquisa é Brasil. E abala todas as instâncias de governo, seja do governo federal, estadual ou municipal. Porque o cidadão quer ter sensação de segurança e não de insegurança. E a culpa é de todos, sem exceção, como mostra a pesquisa, inclusive dos parlamentos. Inclusive dos parlamentos. E o que nós estamos vendo exatamente nesse momento no nosso país é uma falta de unidade, uma falta total de entrosamento entre as instâncias de poder que têm a obrigação de combater a criminalidade. Então, estou chamando a atenção sobre esse tema, porque tem questões que são absolutamente estruturais na área da segurança pública. Não é só investimento, deputada Célia. O investimento, muitas vezes, ele pode ajudar, mas se questões estruturais não forem resolvidas, evidentemente não tem saída. Como é que você resolve a corrupção que perpassa diversos segmentos? Você vai resolver a corrupção se você tiver investigação e seguir o dinheiro, para ver se a vida que cada um desses corruptos leva é compatível com os seus ganhos mensais ou anuais. Para isso precisa COAF, né? Precisa quebra de sigilo fiscal, né? Isso não acontece com o estalo do dedo. E COAF, sigilo fiscal, etc., são cuidados pela União. Então, se não tem esse entrosamento, né, as coisas não vão dar certo. Porque tiroteio na Maré é todos os dias dos anos. Não cessa. Na Maré tem um batalhão da Polícia Militar do lado da Maré. Ela está entre Brasil e Vermelha, as duas vias principais de entrada e saída da cidade do Rio de Janeiro. Tem tiroteio hoje, amanhã, depois da manhã, e o narco / milícia, porque hoje não tem mais nenhuma separação, continua comandando as operações na localidade. Porque se não corta, não persegue o dinheiro, não limita a entrada de armas, combatendo esse tipo de tráfico, e a entrada das drogas, o comércio continua. E começa a se verificar esses comandos criminosos, que além da venda da maconha, da cocaína e todos os outros níveis de drogas, existem outras áreas absolutamente rentáveis. Por isso que o narco se associou à milícia, explora a gatonete, explora a venda de gás, percentual na segurança do comércio, venda de imóveis, até percentual na locação de imóveis, venda de combustíveis, cigarros produzidos aqui clandestinamente, todos os tipos de bebida. Então, daqui a pouco, você tem esses criminosos tomando conta da cidade, que, como eles chamam, informal, onde tem o fenômeno da anomia, e também da cidade formal,
Não é à toa que o PCC em São Paulo participou de licitação, se associou ao transporte de passageiro. Isso está acontecendo aos olhos de todos. E está todo mundo empurrando com a barriga. A solução real não acontece. Aí vem um aqui, discurso aqui, pô, não, tem que ir para o pau. É a DPF a culpada. Se não tivesse a DPF, e não estou aqui defendendo a DPF, eu acho que a DPF às vezes é pretexto pela incapacidade de agir, né? Mas se não tivesse, estava no mesmo nível. Porque antes de ter a DPF, a insegurança já era um crescente nesse Estado. Então é preciso que todos acordem, principalmente as autoridades que estão constituídas para isso. Então, eu vou ficar insistindo nesse tema, porque, como eu já falei anteriormente, isso também abala as finanças públicas. Por que uma indústria vai querer se instalar num município que os donos dessa indústria têm que estar de carro blindado para eles, para as famílias? A própria indústria não tem segurança, tem que contratar uma segurança paralela. Os empregados têm dificuldade de chegar no local de trabalho. Então, vão procurar um município fora do Estado do Rio de Janeiro e um Estado que possa ter uma segurança um pouco melhor. E quando você prejudica as finanças, você prejudica os investimentos públicos, principalmente nas áreas essenciais, que são educação, saúde e transporte. Então, é como eu digo aqui, é a cobra sempre comendo o próprio rabo. E todo mundo quer projetos de investimento. Qual deputado que não quer melhorar uma política pública? Todos nós queremos. Só que tem que dinheiro não cai do céu. E com esse estado de coisas que está, cada vez as receitas vão estar mais prejudicadas. E não só a receita do Estado, não. Dos próprios municípios, que hoje, tirando a capital, vivem de pires na mão. De pires na mão. E aí, os investimentos do Estado, em vez de serem estruturantes, vão aparecer nas épocas pré-eleitorais, fazendo parceria com os municípios de drenagem e pavimentação para garear votos. Então, investimento para ter voto, não para ter resultado específico para estruturar esse Estado em termos de desenvolvimento econômico e social. Por isso, senhora presidente, eu concluo, para não passar do meu tempo que eu já passei, dizendo o seguinte: ou vai se ter uma equação para essa questão da segurança pública, ou o nosso destino será muito triste. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo orador inscrito, deputada Célia Jordão. Vossa Excelência se dispõe de 10 minutos. Bom dia a todos e a todas. Saudar a nobre deputada Sara Pôncio, que hoje preside esta sessão, né? Mês de março, é um mês que é sempre, para todas nós parlamentares, muito fundamental, e essa casa tem como de costume, não é, fazer uma alternância na presidência para que todas as mulheres possam, não é, fazer uso também desta cadeira, não é, na condução dos trabalhos. Saudar também aqui a todos os deputados e deputadas, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e TV Alerj, dizer que faço uso da tribuna nesta manhã em função, não é, de que as chuvas de março já vão encerrando o verão, e ontem mesmo, não é, nós aqui que permanecemos na casa até às 19 horas, tivemos, não é, que sair debaixo de forte chuva. E aí, não é, fazendo essa menção às chuvas que vão encerrando o verão,
Aproveito também a oportunidade para fazer aqui um agradecimento, né, ao presidente da EMOP, o senhor André, ao nosso governador Cláudio Castro, à secretária de Educação Roberta e ao nosso presidente Rodrigo Bacelar. Porque desde 2022 eu venho trabalhando, lutando, levando a grande preocupação, não apenas minha, mas em especial dos moradores da Vila do Abraão, que nas chuvas de 2022 tiveram problemas na localidade, em especial a escola estadual Brigadeiro Nóbrega, que foi um ponto de grande preocupação e atenção de todos os moradores, e eu venho com esta demanda apresentando sempre em reuniões, levando a preocupação da comunidade, para que a obra de contenção da Grande Pedra, que está lá situada ao alto do morro, que houve uma movimentação e a gente vem trabalhando para que a verba seja liberada e a obra aconteça. E em janeiro deste ano, finalmente, parabenizando lá o presidente da EMOP, toda feliz, e aí ele também estava aguardando a liberação do orçamento, que se deu agora em final de fevereiro, e está já em fase de contratação da empresa para a realização da obra, finalmente, dessa pedra lá na Vila do Abraão, que foi afetada com as fortes chuvas de 2022. Então, a gente cobra, leva as demandas e também vem agradecer, porque isso, sem sombra de dúvidas, é uma obra fundamental e necessária para a segurança, não apenas das nossas crianças que frequentam a Escola Estadual Brigadeiro Nóbrega, que é compartilhada também com a Secretaria Municipal de Educação, do município de Angra dos Reis, mas também de todos os moradores e nossa, porque eu represento também a nossa cidade de Angra dos Reis e tenho levado todas as demandas que me chegam, batalhado para que as obras aconteçam. Da mesma forma, na Vila do Abraão, a gente vem trabalhando muito para a questão da liberação, aí já pela Secretaria de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, da obra fundamental de despoluição da Vila do Abraão. É uma questão muito necessária. A Baía da Ilha Grande é uma joia, para o estado do Rio de Janeiro, é um cartão postal, não apenas do estado do Rio de Janeiro, mas também de todo o Brasil. A Ilha Grande, ela é conhecida internacionalmente. Então, a obra de despoluição da Vila do Abraão e Saco do Céu já foi aprovado, este projeto pelo FECAM, e nós estamos trabalhando já há bastante tempo para que isto seja liberado, porque também é fundamental para o turismo da cidade, para o turismo do estado do Rio de Janeiro e para a qualidade de vida para quem lá reside. Então, esse também é um ponto de trabalho do meu gabinete, de preocupação que tenho levado ao governo e à Secretaria de Meio Ambiente, porque é fundamental. Então, nessa manhã, fico aqui registrando o agradecimento em relação a esta obra, que vai ser realizada de contenção dessa grande pedra que foi afetada pelas chuvas de 2022, porque nós já estamos aí presenciando novamente a presença das chuvas com o encerramento do verão, nesse mês de março. Então, parabéns, presidente André, presidente da EMOP, agradecer aqui a secretária Roberta, porque é através da Secretaria de Educação que essa obra também foi liberada, ao presidente Bacelar, que me ouviu no início desse ano, e fez também coro com a minha preocupação, e ao governador Cláudio Castro. E falando aqui de turismo, eu também gostaria de estar registrando um convite a todos os operadores de turismo do nosso estado do Rio de Janeiro, porque no dia 18 de março
vai estar acontecendo aqui nesta casa, através da Comissão de Turismo, em que sou vice-presidente, né? E foi uma solicitação minha já há bastante tempo, da realização de uma audiência pública para que a Secretaria de Estado de Turismo venha a esta casa expor e debater, não é, com os operadores de turismo, com o trade de turismo, o Plano Estadual de Turismo, que é um eixo econômico forte deste Estado, e é necessário que todos conheçam as ações, não é, que estão sendo implementadas para o desenvolvimento do nosso Estado do Rio de Janeiro, a partir desta política pública tão fundamental para a geração de emprego e renda. Então, vai estar acontecendo essa audiência pública para o debate do Plano Estadual de Turismo no dia 18 de março, às 10h30 da manhã, na sala 1801, no 18º andar aqui da Alerj. Então, todos estão convidados para participar também deste momento que é muito importante para todos nós. Então, nesta manhã de hoje, fica aqui, não é, registrada a minha fala neste sentido, não é, das obras que estão também sendo liberadas, e mais uma vez, não é, registrar aqui a nossa solicitação no que diz respeito à complementação da contenção de encostas lá no bairro da Monsuaba, em Angra dos Reis, né, cuja obra de construção das unidades habitacionais para aquelas famílias que perderam as suas casas ainda nas chuvas de 2022, seja completada a sua terceira fase. Não é? Essa semana mesmo houve a visitação das equipes da Prefeitura, acompanhada pelo prefeito Ferretti, para verificar lá a conclusão das obras das unidades habitacionais. Mas também ainda resta, não é, essa terceira fase de conclusão da contenção da encosta, porque as duas primeiras fases já foram concluídas, e esta terceira fase, que é fundamental para a liberação das casas, não é, que lá estão, seja concluída. Então, fica aqui também registrado, né, o meu pedido. Venho trabalhando por isso desde a ocorrência dessas chuvas e, mais uma vez, trato desse tema para expor a necessidade da realização dessa obra, e a gente conta aí com a sensibilidade do governo do Estado para que ela, então, seja realizada, né, ainda este ano, é o que nós esperamos e batalhamos por isso. Então, um bom dia a todos e todas, né? Já encerrando aqui a nossa fala, deixando um abraço também aí para todas as mulheres, em especial as que comigo estarão no final do dia, para debater aí o Março Violeta, que é um tema de lei de minha autoria, que trata do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho, mas não apenas no mercado de trabalho, em todos os espaços aonde elas estejam, né, ocupando os suas atividades, espaços de poder, porque não é fácil aí a nossa batalha e a nossa luta diária. Então, um bom dia a todos e todas, fiquem todos com Deus. Próximo orador inscrito, nobre deputado Yuri. Vossa Excelência se dispõe de 10 minutos. Muito obrigado, presidenta deputada Sara Pôncio, todos os colegas aqui da Assembleia Legislativa. Pessoal, boa tarde já a todos das cidades do estado do Rio de Janeiro. Queria começar falando aqui da minha cidade, a cidade de Petrópolis, porque a gente tem hoje uma desordem urbana na cidade de Petrópolis. Um total desordenamento planejado. Ou seja, quando a gente percebe o que estão fazendo com a lei de uso, ocupação e parcelamento do solo, quando a gente percebe que estão há 2 anos sem atualizar um plano diretor que está expirado, quando a gente percebe que não querem debater o Código Ambiental, nós estamos enxergando que o planejamento é não ter planejamento. Hoje,
o atual prefeito Ingo Rames, junto da sua maioria na Câmara Municipal, tem atendido aos interesses das grandes construtoras, da especulação imobiliária, e para isso tem acabado com a legislação de planejamento urbano. Hoje Petrópolis tem seguido o que foi nos últimos anos, um lugar onde quem tem dinheiro tem terra para morar, e quem é pobre morre na tragédia porque não teve política habitacional. E o que estão fazendo lá, de não querer discutir o plano diretor, mesmo com o nosso mandato cobrando diretamente, de querer ignorar a importância de se ter um código ambiental para preservar os topos de morro, as beiras de rio, fazer com que a nossa cidade, que é a capital estadual das unidades de conservação, uma lei de minha autoria, possa manter a preservação ambiental, possa manter os seus mananciais de água. Quando eles ignoram a discussão do Código Ambiental e mexem como estão mexendo na ocupação e no uso do solo, é porque estão ali para atender o interesse da especulação imobiliária. E os distritos, principalmente, estão sofrendo muito com isso. Quando a gente pega o distrito de Itaipava, pega o distrito de Pedro do Rio, pega o nosso último distrito, 5º, que é o da Posse, estão fazendo uma mudança total no zoneamento da cidade para atender aqueles que foram parceiros de financiamento de campanha. E eu não tenho problema de falar isso, porque além de deputado eleito majoritariamente pela cidade de Petrópolis, a cidade onde eu moro, onde eu vivo, onde eu nasci, também sou gestor público especializado em gestão de cidades e planejamento urbano. E sempre, como candidato a prefeito, como vereador que fui, como deputado que estou, sempre falei que Petrópolis não aguentava mais esse desordenamento urbano, essa falta de planejamento que passa por como o território vai se organizar. Aí sim a gente vai conseguir acabar com as tragédias, aí sim a gente vai conseguir garantir política de moradia popular, aí sim a gente vai ter desenvolvimento econômico, trazendo as indústrias para onde elas precisam ficar, sem grande impacto na natureza, melhorando a mobilidade urbana, o que interfere na qualidade de vida de nós moradores e também nas facilidades aos turistas e visitantes. É o planejamento urbano que faz com que a gente tenha uma cidade mais próspera. E eles estão acabando com os poucos instrumentos de planejamento urbano que aquela cidade tem. É para ontem atualizar o plano diretor chamando toda a sociedade civil, não fazendo dentro de gabinete, atendendo a especulação imobiliária. É para ontem atualizar a lei de uso e ocupação e parcelamento do solo, assim como vários outros códigos, como de obras, de posturas, que foram sendo desconstruídos e alterados também para os interesses da especulação imobiliária. É para ontem tirar da gaveta o Código Ambiental, que teve muita pressão da sociedade civil para chegar até um texto e que foi ignorado por Ingo Rames, por Rubens Bom Tempo, por Bernardo Rossi. Esse atraso que a nossa cidade viveu por mais de 20 anos e que infelizmente o atual governo já demonstra que vai continuar com esse atraso. Só que nós estamos aqui para lembrar, eu enquanto deputado estadual, petropolitano, a minha companheira vereadora Júlia Casamasso, e a gente tem oficiado, tem fiscalizado, tem denunciado, tem se juntado a arquitetos e urbanistas, a movimentos e instituições que estão preocupados com o futuro da cidade para não deixar isso acontecer. Só nas últimas semanas foram inúmeros projetos de lei que alteravam a lei de uso e ocupação, lei de uso. Só nas últimas semanas foram inúmeros projetos de lei que alteravam a lei de uso e ocupação e parcelamento do solo, em regime de urgência, sem audiência pública, sem debate com os moradores das áreas que estavam tendo zoneamento alterado. Isso tem endereço, isso tem outros interesses por trás, e a gente sabe que não são os interesses públicos, não são os interesses de desenvolvimento da cidade, não são os interesses da preservação ambiental e da redução de riscos. Então, a gente não vai abrir mão de fazer essa denúncia e não deixar com que o governo faça tudo por debaixo dos panos, como está fazendo, que é destruindo a minha cidade, que já é a cidade mais vulnerável a tragédias do Brasil, a cidade que mais perde vidas nas chuvas. Então a gente não pode permitir isso enquanto 70 mil famílias trabalhadoras das favelas, periferias, das comunidades de Petrópolis estão em lugares aos quais não deveriam morar porque não tem infraestrutura ou porque estão num risco irreversível. Eu estou falando de 70 mil pessoas, 70 mil famílias que estão ali nessa situação de falta de moradia porque o atual governo segue o que os outros fizeram, governar para a especulação imobiliária. Na minha cidade, na região serrana, infelizmente,
quem mora no morro e é rico tem piscina de borda invisível, infinita. Quem é pobre morre quando esse morro desce. E a gente não vai permitir que isso continue acontecendo com esse tipo de coisa que está fazendo, que é criminoso. Bom, esse é um assunto importante que eu precisava falar. Agora, também queria reforçar aqui com vocês a importância da iniciativa da nossa bancada do PSOL aqui na LERJ, e que, claro, vários outros deputados e deputadas também apresentaram projeto nesse sentido, mas o nosso foi o primeiro a ser protocolado, que é para zerar o ICMS nos itens da cesta básica, seguindo a política, o programa, a tendência que o governo Lula tem tentado implementar por todo o Brasil. Encontrando, claro, resistência de alguns governadores que tentam aí fazer pressão política contra os avanços que o governo Lula tem trazido, simplesmente para tentar antecipar uma questão eleitoral, os governadores da direita, os governadores que não estão preocupados com o desenvolvimento do país, pelo contrário, estão preocupados com as suas reeleições, de tentar tirar o Bolsonaro da cadeia, esse monte de coisa, como é o caso do governador Cláudio Castro. Mas a nossa preocupação, número 1, antes de tudo, é fazer com que o povo não passe fome. E para isso é fundamental esse tipo de iniciativa que o presidente Lula fez, que realmente zera o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é um tributo estadual de vários itens que são importados, e para isso os governadores precisam fazer a sua parte também. E aí a gente apresentou um projeto de lei nessa casa, que teve bastante debate lá na CCJ, está aqui o presidente Rodrigo Amorim, que conduziu esse debate, vai fazer uma audiência pública sobre isso, e a gente apresentou esse projeto para poder ampliar os itens que sejam atendidos. E, no grosso, no direto, isso quer dizer que a população vai pagar mais barato no alimento, na comida. Porque a gente sabe que no estado do Rio de Janeiro, além dos problemas tributários, além da crise que a gente está mergulhado, e também das dificuldades econômicas que o Brasil enfrenta, tem também a questão da logística, do frete, que no estado do Rio de Janeiro sempre é mais caro, principalmente por conta do roubo de carga e uma série de problemas rodoviários que a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, quando nós conseguimos reduzir a tributação em cima desses itens básicos para a sobrevivência, alimentação, segurança alimentar e nutricional das nossas famílias fluminenses, é um avanço muito grande, e por isso a bancada do PSOL apresentou em conjunto. E, claro, todo o colegiado de deputados e deputadas dessa casa estão apontando o mesmo sentido para que a gente possa implementar de fato a política do presidente Lula aqui no estado do Rio de Janeiro, mesmo que o Cláudio Castro fique ali à revelia, porque na hora de diminuir imposto de privilegiados, ele não tem problema nenhum em fazer. Tanto que a dívida ativa, ou seja, o que empresas devem ao nosso estado do Rio de Janeiro, a fazenda do estado do Rio de Janeiro, só cresce, ele não cobra a conta e, ao mesmo tempo, fica tirando tributação de quem mais tem, deixando a tributação para quem mais precisa. Logo, esse projeto de nossa iniciativa da bancada do PSOL implementa a política do presidente Lula, diminui o preço dos alimentos e ajuda a gente a ter justiça tributária, que é uma coisa que falta muito no Brasil. O Brasil tem um pacto federativo complexo e, inclusive, na minha opinião, mal feito. A União tem suas tarefas, os estados têm suas tarefas, suas obrigações e deveres, os municípios também. Porém, os municípios que estão na ponta do problema precisam muito do que é arrecadado pela União, das transferências, dos programas, das emendas parlamentares. Os estados ainda pegam uma fatia gorda desse recurso público, mas as cidades, as prefeituras, como muito bem disse o deputado Luiz Paulo aqui, estão sempre sofrendo com o pires na mão, deputado Dionísio Lins, porque o governo federal concentra muitos recursos devido a esse pacto federativo que se reflete numa tributação, num sistema tributário muito injusto aqui no Brasil, que começa por cobrar pouco imposto de quem tem muito dinheiro e sobretaxar o consumo, logo prejudicando os mais pobres, e, ao mesmo tempo, fazendo essa distribuição muito nada equânime entre os entes federativos. Então, por isso é importante a gente discutir aqui não imunidade tributária para a grande empresa que é amiga do governador, ou seja, a empresa amiga do governador não pagar tributo enquanto não entrega nada de jovem aprendiz, de mais pessoas com deficiência trabalhando, de ações de empresa cidadã, como é uma lei federal que regulamenta isso, e, por outro lado, ao mesmo tempo, fica sobretaxando os mais pobres, e a gente fica consolidando um Estado cada vez mais desigual. Então, essa nossa iniciativa é muito importante. Tenho certeza que vai avançar pela discussão que teve na CCJ, pelo número de proposições que apareceu por várias bancadas aqui. Eu fico feliz que o pessoal, como sempre, está aí
na vanguarda da luta. Para terminar, presidenta, que eu acho que eu já falei demais, só queria reforçar aqui que a gente tem cobrado do governador Cláudio Castro, o governador da promessa, o governador da mentirinha, o governador do calote, as mais de 70 sirenes que ele disse que entregaria para as nossas cidades se prepararem para o período de verão, das chuvas. Inclusive, dessas 70 sirenes, mais de 20 são para a minha cidade de Petrópolis, mas pega Angra dos Reis, pega Nova Friburgo, pega municípios da Baixada Fluminense. E as sirenes são fundamentais para o sistema de alerta e alarme, que é algo que está na Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Lei Federal 12.608, e que faz com que as comunidades possam se preparar no momento ao qual a gente recebe uma enchente, uma inundação, um deslizamento de terra por conta da chuva. Então, as sirenes são fundamentais nessa mobilização, principalmente dos núcleos comunitários de defesa civil, as NUDECs. São ferramentas importantíssimas. Logo, sem as sirenes, dificulta muito a perspectiva da gente salvar vidas antes que o desastre aconteça. O governador prometeu, como sempre foi na imprensa, abrir o processo está parado e a gente está cobrando desde que pisou aqui na LERJ, há 2 anos atrás, para que isso saia. E a gente segue cobrando sem recuar. Cláudio Castro, dê as sirenes para as cidades do estado do Rio de Janeiro. Cumpra a sua promessa, porque a gente não aguenta mais mentiria e calote da sua parte. Muito obrigado, presidenta. Está encerrada a sessão. Boa tarde a todos.